Hoje eu quero começar esta mensagem com uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração. Como está a nossa vigilância espiritual? Porque enquanto muitos de nós seguimos nossa rotina, cuidamos da casa, do trabalho, da família e até das atividades da igreja, existe um alerta bíblico que nunca pode ser ignorado. A palavra de Deus nos diz com clareza: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus não disse isso por acaso. Ele sabia que o maior perigo para a igreja não seria apenas a perseguição externa, mas o sono espiritual interno. Uma igreja que dorme se torna vulnerável, distraída, acomodada, e é exatamente nesse cenário que o inimigo se sente à vontade para agir. Vivemos um tempo em que nunca se falou tanto de Deus, mas ao mesmo tempo nunca se viveu tão pouco os princípios do reino. Há muitos cultos, muitas palavras, muitas transmissões, mas pouca vigilância, pouca oração profunda, pouco quebrantamento verdadeiro. A igreja, em muitos lugares, não percebe que está adormecendo lentamente, não por falta de atividade, mas por excesso de distrações. O inimigo não precisa mais atacar de forma violenta quando consegue nos embalar num sono confortável, onde tudo parece bem, mas o coração já não arde como antes. A Bíblia nos ensina que enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Isso não aconteceu durante o dia, nem no meio da batalha. Aconteceu enquanto havia sono. É importante entendermos que dormir espiritualmente não significa abandonar a fé, mas perder a sensibilidade espiritual. É continuar indo à igreja, mas sem discernimento. É continuar cantando louvores, mas sem intimidade. É continuar lendo a Bíblia, mas sem obediência. E o diabo se aproveita exatamente disso. Ele não precisa nos tirar da igreja se consegue nos tornar indiferentes dentro dela. Ele não precisa nos afastar da palavra se consegue nos fazer ouvi-la sem praticá-la. Esse é um dos enganos mais sutis do nosso tempo. A palavra de Deus nos alerta em Romanos que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Esse texto foi escrito há séculos, mas parece ter sido endereçado diretamente à igreja de hoje. Estamos mais preocupados com conforto do que com santidade, mais atentos às tendências do mundo do que à voz do Espírito. O problema não é o mundo ser mundo. O problema é a igreja começar a dormir enquanto deveria estar em pé, vigiando, intercedendo e sendo luz. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando que isso se aplica apenas a líderes, pastores ou igrejas grandes. Mas a verdade é que esse chamado é pessoal. Cada um de nós precisa examinar o próprio coração. Temos orado como antes? Temos sentido fome da palavra? Temos discernido o que vem de Deus e o que é apenas distração? O inimigo não entra onde há vigilância, mas encontra portas abertas onde há descuido. E o descuido espiritual quase sempre começa pequeno, quase imperceptível. Quero aproveitar este momento para pedir algo simples, mas importante. Se esta mensagem está falando com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus, de forma discreta, mas poderosa. Agora, continuemos refletindo juntos, porque este tema é profundo e urgente. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele encontrou seus discípulos dormindo. Não era madrugada comum, era um momento espiritual decisivo. E mesmo assim, eles não conseguiram vigiar 1 hora sequer. Jesus então disse algo que revela uma grande verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse sono não era apenas físico, era espiritual. Eles amavam Jesus, caminharam com ele, viram milagres, mas naquele momento crucial estavam vencidos pelo cansaço e pela falta de vigilância. Isso nos ensina que ninguém está imune ao sono espiritual se não houver disciplina e dependência constante de Deus. A igreja de hoje corre o mesmo risco. Temos conhecimento, temos acesso à palavra, temos recursos, mas muitas vezes nos falta vigilância. O inimigo se aproveita quando a oração se torna mecânica, quando a palavra se torna apenas conteúdo e o pecado passa a ser relativizado. O diabo não chega dizendo que vai destruir tudo.
Ele começa sussurrando que não há problema em relaxar um pouco, em se adaptar, em não ser tão radical assim. E quando percebemos, já estamos dormindo profundamente, enquanto batalhas espirituais estão acontecendo ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que enquanto a igreja dorme, o inimigo trabalha. Ele semeia confusão, esfriamento espiritual, divisão, falsas doutrinas e um cristianismo superficial. E o mais perigoso é que tudo isso acontece de forma silenciosa. Não há barulho quando alguém adormece, mas há grandes consequências quando demora a acordar. Por isso, essa mensagem não é de acusação, mas de despertamento. Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para restaurar. No livro de Apocalipse, Jesus fala a uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. Olha que forte isso! Aos olhos das pessoas, tudo parecia normal, ativo, organizado, mas aos olhos de Cristo havia morte espiritual. Jesus então diz: desperta, fortaleça o que resta. Isso nos mostra que sempre há esperança quando atendemos ao chamado do despertamento. Deus não abandona a igreja, Ele a chama ao arrependimento, à vigilância e ao retorno à intimidade contigo. Talvez hoje seja o dia em que Deus está sacudindo o nosso sono espiritual. Talvez seja o momento de voltar ao primeiro amor, de restaurar o altar da oração, de levar a palavra mais a sério, não apenas como inspiração, mas como direção de vida. O inimigo se aproveita de uma igreja distraída, mas treme diante de uma igreja vigilante, cheia do Espírito Santo e fundamentada na verdade. Quando despertamos, passamos a discernir melhor os tempos, as ciladas e as sutilezas do inimigo. Passamos a entender que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Uma igreja desperta não se conforma com o pecado, não negocia princípios e não troca a presença de Deus por entretenimento religioso. Ela ora, ela vigia, ela ama, mas também permanece firme. Agora quero conduzir você a um momento de oração, porque nenhuma mensagem faz sentido se não nos levar à presença de Deus. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, poderosa e capaz de despertar corações adormecidos. Obrigado porque o Teu amor não nos deixa acomodados, mas nos chama ao arrependimento, à vigilância e à intimidade contigo. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos permitido distrações, temos relaxado na oração, temos perdido a sensibilidade espiritual, mas hoje, diante de Ti, pedimos perdão e clamamos por despertamento. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta nossos corações para amar a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Renova em nós o temor, a fome pela palavra, a paixão pela oração e o compromisso com a verdade. Não permita que durmamos enquanto o inimigo trabalha. Dá-nos olhos espirituais abertos, ouvidos sensíveis à Tua voz e um coração totalmente rendido a Ti. Obrigado, Pai, porque mesmo quando dormimos, o Senhor permanece fiel, nos chamando de volta para perto de Ti. Receba a nossa gratidão, a nossa entrega e o nosso desejo sincero de viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, eu reforço o convite. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e, se desejar e puder, apoie este ministério com um Pix. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a tantas vidas. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te mantenha sempre vigilante, firme na fé e cheio da presença de Deus.